Bom, aqui nós estamos no claustro inferior do nosso mosteiro e, a pedido do nosso prior, foi feito estas imagens com a vida de nosso pai São João Gualberto. Nós, valombrosanos, somos monges beneditinos, mas fundados com a reforma de São João Gualberto, por isso também chamamos ele de nosso pai São João Gualberto. Ele viveu entre o ano 1000, nasceu ali no ano 1000, até fundar a nossa congregação em 1036 e faleceu, teve o seu trânsito para a eternidade em 1078. Aqui nós temos a passagem de quando ele encontra o assassino de seu irmão. É interessante a vida de São João Gualberto porque ele era um homem comum, até o momento em que assassina o seu irmão. E ele, como o mais velho da família, entre os filhos, cabia o ato de fazer a vingança, que era algo muito comum na Idade Média. Você tinha que vingar a morte para a família não ser desonrada. E ele, numa sexta-feira santa, acaba encontrando este assassino do seu irmão perto de uma igreja em Florença que se chama São Miniato al Monte. Ele encontra esse assassino, o assassino se ajoelha, abrindo os braços em forma de cruz e pede para ele o perdão. E São João Gualberto, em um momento de fato de fé muito heróica, diz com essas palavras: em honra de Cristo, que hoje morreu por todos nós na cruz, eu te dou o perdão. A partir disso, São João Gualberto recebe o título do Santo do Perdão. E aqui demonstra justamente ele tirando a espada e perdoando o assassino de seu irmão. Logo depois deste perdão, São João Gualberto entra nesta igreja de São Miniato para rezar diante do crucificado, por ser uma sexta-feira santa. E o crucificado faz uma reverência com a cabeça, justamente demonstrando a aprovação do perdão que São João Gualberto deu. Esse foi o primeiro milagre, o milagre da cruz milagrosa, que temos essa cruz até hoje em uma igreja nossa em Florença, que chama a Igreja de Santa Trinita, a Santíssima Trindade, uma igreja muito famosa que ainda mantemos este crucifixo milagroso. Após São João Gualberto ter dado este perdão e acontecido esse milagre, ele resolve então entrar para o mosteiro. Quando ele entra para o mosteiro, aqui demonstra justamente a entrada dele no mosteiro, ele descobre que o abade deste mosteiro é um simoníaco. Ou seja, o que é isso, o simoníaco? É uma pessoa que compra o título eclesiástico. Isso é uma heresia. Na época ainda não era, e São João Gualberto luta fortemente contra isso. E por isso ele sai deste mosteiro, porque ele diz que o abade não era digno de ser um abade, justamente porque ele comprou do próprio bispo esse título de abade. Então ele sai do mosteiro, e chega até um vale chamado Vallombrosa, por isso monges valombrosanos. Vallombrosa é uma região da Itália, no alto das montanhas, os Apeninos italianos, e ali ele então se reclina diante de uma árvore para repousar. E se conta na história que era um dia muito frio, de muita neve, e ele estava somente com o hábito, com frio. E a árvore se inclina e floresce. Imagina uma árvore no inverno, que está seca, ela floresce, a gente tem na pintura todas as flores, e se inclina para proteger São João Gualberto. Até hoje, na Itália, nessa nossa abadia, nós temos essa árvore, que é o Fágio Santo, que a gente chama, e está na terceira geração desta mesma árvore. Depois que ela, muito velha, morreu, foi replantada daquela mesma muda daquela árvore, hoje a gente está na terceira, na bisneta dessa árvore. Depois aqui nós temos uma representação dos monges construindo a primeira abadia no ano de 1036 em Vallombrosa. Aqui está São João Gualberto rezando na gruta e os monges trabalhando nessa construção. A gente sabe que o trabalho manual é uma coisa muito importante para os monges. São Bento diz, na Santa Regra, que o monge só é verdadeiro monge quando vive do trabalho de suas próprias mãos. Então, por isso o trabalho. Bom, aqui nós temos uma outra representação importante, porque quando São João Gualberto chegou em Vallombrosa, não tinha absolutamente nada. Hoje, Vallombrosa é a maior reserva florestal de toda a Itália. E justamente essa reserva foi plantada pelos monges. Os monges começaram a plantar essas árvores, não somente por uma questão de natureza, mas porque através dessas árvores ele podia vender os troncos e assim a abadia podia sobreviver. Mas não é que ele cortava e vendia simplesmente, mas replantava. Isso chama a cultura da sevicultura, foi criada justamente pelos monges, esse cultivo do bosque. Por isso que os valombrosanos sempre são conhecidos, na Itália e aqui no Brasil,
né, com essa ligação com o bosque, tanto que São João Gualberto é o patrono dos guardas florestais de toda a Itália e do estado de São Paulo. Né? No Horto Florestal, por exemplo, a gente tem uma bela imagem de São João Gualberto, porque ele é o protetor dos guardas florestais. Pois aqui nós temos uma bela representação de quando o povo, passando muita fome em torno da abadia, vai até o mosteiro para pedir alimentos, mas os armazéns do mosteiro já estão quase vazios. E o ecônomo do mosteiro, representado ao fundo da imagem, se nega a dar essa comida aos pobres, porque senão os monges não teriam o que comer. E São João Gualberto diz a ele, primeiro os pobres, né, seguindo o que São Bento nos diz e também Nosso Senhor na Sagrada Escritura. O ecônomo, obrigado pela obediência, começa a dar estes alimentos com a ajuda de São João Gualberto, e quando eles voltam para o armazém está cheio. Né, seria uma multiplicação também destes alimentos que São João Gualberto, através da providência divina, conseguiu ajudando. Né? Então a gente sempre sabe que quando a gente ajuda nunca nos falta, né? Mas Deus é abundante em suas graças. Bom, aqui nós temos um milagre importantíssimo para nós valombrosanos. Aqui está representado São Pedro Ígneo, né? Vem do latim fogo, São Pedro do Fogo, a gente pode dizer assim. Porque se vocês lembram lá atrás, quando eu falei que São João Gualberto saiu do mosteiro por causa da simonia, que era uma heresia, aqui é onde termina a luta de São João Gualberto contra essa heresia. Ele acaba descobrindo que muitos bispos compraram o título de bispo naquela época, né, acabaram cometendo a simonia. Isso gerou um grande problema para São João Gualberto. Até o momento em que os padres de Firenze, de Florença, que era uma grande, até hoje, mas era na época uma grande região eclesiástica muito importante, pedem a São João Gualberto de comprovar que ele está falando a verdade. E como se resolve este assunto? Como que eu vou provar que eu estou falando a verdade contra um bispo? Então se tinha a prova de fogo. O que consistia a prova de fogo? Alguém entrava, depois das orações feitas, entrava em uma fogueira. Se a pessoa não se queimasse, ela estava falando a verdade e Deus estava com ela. Se ela se queimasse, Deus não estava com ela e ela estava mentindo. São João Gualberto, então, escolhe São Pedro Ígneo, que cuidava das vacas do mosteiro. Ele cuidava do estábulo do mosteiro. Ele era padre, depois de ter celebrado a Santa Missa, ele entra no meio das chamas e não se queima. E ali todos acreditam que São João Gualberto era realmente um homem muito santo, falava a verdade contra o bispo. Esse fato chegou ao conhecimento do Santo Padre o Papa, que afastou este bispo da diocese, né, e colocou São Pedro Ígneo como cardeal, né, e depois ajudou muito a congregação valombrosana a crescer na Itália justamente com esse milagre e essa luta contra a simonia. É por isso que, na antiguidade, os valombrosanos eram conhecidos por combater as heresias e defender a integridade da fé. Aqui nós temos também a imagem de São João Gualberto no seu trânsito, quando ele escreve o seu testamento espiritual. Né? Nós temos entre um dos nossos lemas valombrosanos, é o vinculum caritatis, o vínculo do amor, o vínculo da caridade. São João Gualberto dizia que, utilizando a passagem bíblica, que um rio, quando se divide, ele seca. E assim também uma comunidade, quando se divide, morre. Por isso devemos viver nesse vínculo da caridade e do amor para assim sobreviver em Cristo. Né? É justamente o que o monge está escrevendo quando ele dita o seu testamento espiritual. E nas mãos ele segura a cruz, que ele sempre andava com essa cruz, e também com a sua profissão de fé. Eu, João Gualberto, professo a fé dita pelos apóstolos, né? Com essa fidelidade à igreja até o fim. E os monges que acompanham o seu trânsito para a eternidade. Por último, nós temos esta pintura que representa a chegada dos monges no Brasil há um pouquinho mais de 70 anos atrás. Né? São João Gualberto, e depois nós temos as características do nosso mosteiro aqui de Pirituba, os primeiros monges que vêm da nossa abadia de fundação em Vallombrosa, que está ali no canto. Né? Esses monges todos saíram de Vallombrosa para virem fundar. Então nós temos uma fundação direta com a casa de fundação que São João Gualberto fundou, né, aqui para Pirituba. Isso aqui representa então a chegada dos monges no Brasil e toda a obra depois que foi feita nestes 70 anos de história no Brasil.